Paz do Senhor a todos. Mais um dia de oração na mata, né? Estou em um propósito de oração. Todos os dias eu estou aqui, com chuva ou com sol, estou aqui. Independente do tempo, estamos orando e buscando a presença do Senhor. Amém? Eu estive orando há algum tempo e agora vou falar com você através desse vídeo. Ontem eu gravei um vídeo falando a respeito de lei, sobre a obrigatoriedade das leis, sobre o que é para mim como cristão e o que não é para mim como cristão. Moisés, no capítulo 4 de Malaquias, você vai ver que o profeta diz assim, capítulo 4, se não me engano, verso 4, diz assim: esta é a lei de Moisés, o qual eu dei em Horebe para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Se não me engano, capítulo 4, verso 4. Esta é a lei de Moisés, o qual eu dei em Horebe para todo o Israel, a saber, estatutos e juízos. Amém, meu amado? O que eu fico imaginando é o seguinte: se a lei foi dada para Israel, Israel nação, Israel um povo, as pessoas hoje estão querendo voltar ao velho, querendo voltar aos velhos costumes da lei. Só que o interessante é que eles não querem assumir todos os costumes, eles querem escolher aquilo que lhes é melhor, né? Aquilo que lhes cabe, aquilo que é melhor para eles, não o que é melhor para Deus. A Bíblia diz que aquele que cai em um ponto da lei, caiu em todos. Você pode seguir toda a lei, mas se você cair em um ponto, você caiu em todos. Amém? Mas eu quero contar a história. Eu vou entrar aqui com uma história para você entender mais ou menos onde eu quero chegar. Havia um jovem chamado Fernando. E esse jovem, ele se envolveu com alguns amigos e acabou praticando alguns roubos. A polícia veio, prendeu esse jovem, e enquanto o delegado conversava com o repórter, o repórter perguntou o que aconteceria agora com esse jovem. O delegado falou assim: agora ele está à disposição da lei para que a lei seja cumprida. Amém? Agora ele está à disposição da lei para que a lei seja cumprida, porque a lei diz que tem que pagar pelo que fez. Então ele vai ser punido pela lei. Amém? Mateus capítulo 5 e o verso 17, Jesus diz assim: não cuideis que vim destruir a lei e os profetas, não vim abrogar, mas cumprir. Aí eles pegam essa parte e diz que Jesus ele não veio desfazer a lei e os profetas, que Jesus cumpria a lei e os profetas. Quando você lê essa parte, isola esse versículo do resto, isso traz realmente uma base para o que eles falam. Mas vamos ver aonde Jesus cumpriu essa lei, como foi cumprida essa lei, de que maneira essa lei se cumpriu em Cristo. Se você puder, abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 10, o verso 28, que diz assim: quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. Hebreus 10, 28. Quebrantando a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. Interessante, não é? Porque lá em Malaquias, capítulo 4 e o 4, se não me engano, diz assim, que essa é a lei de Moisés, o qual eu dei em Horebe para todo Israel. E aqui diz que quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia. Evangelho de João 5,18 diz assim: por isso os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado,
mas também dizia que era Deus, que era filho de Deus, se fazendo igual a Deus. Hebreus 10, 28, quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia. Evangelho de João 5, 18 diz assim: por isso os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, porque o sábado era a lei de Moisés, por isso procuravam matá-lo. Mataram Jesus porque Jesus ele quebrantava o sábado. E quando Jesus quebranta o sábado pela lei, ele morre sem misericórdia. Está entendendo? Agora vem uma meia dúzia de teólogos e dizem que os 10 mandamentos, ou o resto das leis, que não são apenas 10, são milhares de mandamentos, os 10 mandamentos são a lei moral de Deus. Deus não precisa de uma lei moral para ele. Ele fez uma lei para que o povo de Israel seguisse, para que não se andasse cada um pelo seu caminho, pelo seu rumo. Está entendendo? Que tivesse um norte a seguir, que tivesse uma direção a seguir. Eu não digo isso, meu amado, para que você venha se irritar comigo. Eu não digo isso para que você fique nervoso comigo. Eu sei que muitas pessoas que estão assistindo esse vídeo têm esse segmento, né, no cristianismo, de seguir as leis. Mas não é somente essas leis, tá? O livro de Levítico está lotado, está cheio praticamente todo, somente para leis que devem ser seguidas também. Porque se você procura seguir a lei, você tem que seguir todas. No livro de Gálatas, no capítulo 5, diz assim: que aquele que quer se justificar pela lei, da graça caiu e de Cristo está desligado. Aquele que quer se justificar pela lei, da graça caiu e de Cristo está desligado. Mas não é somente sábado, carne de porco, circuncisão, não é? Não é somente essas leis. O dízimo também é uma lei. E aquele que se justifica no dízimo, da graça caiu e de Cristo está desligado. Aquele que se justifica no bem que faz ao outro, que, o fulano é tão bonzinho, ele sempre ajudou. Não, meu irmão. A Bíblia diz que uma obra sem fé é morta, assim como uma fé sem obra também é morta. A Bíblia diz que o que a tua mão direita fizer, a esquerda não deve saber. E muitas pessoas estão se aproveitando dessa situação. Esses dias eu vi alguns pastores, né, que estão na mídia, fazendo moral em cima da desgraça do povo mineiro, se exaltando que estão mandando carreta de 27 mil litros de água. Eu não digo que não é válido, é necessário sim, mas eles não tinham necessidade de ir para a mídia se exaltar dizendo que estão mandando água lá, porque isso daí vai contra o que a Bíblia fala. Tá? Então eu quero dizer para você, em nome de Jesus Cristo, deixe de ser hipócrita. Não olhe para mim como aos olhos, porque eu não sou seu inimigo. Eu sou um atalaia, e como atalaia eu tenho que dar aviso do mal que se aproxima. Você está sendo enganado, você está sendo iludido. Se você estudasse um pouquinho mais de Bíblia, você ia ver que isso que estão ensinando para você dentro da tua igreja não tem base no cristianismo. A base do cristianismo começa em Cristo. Cristo é a base do cristianismo, não é em Moisés. Moisés, o Antigo Testamento todo praticamente fala de Cristo. Se você pegar de Gênesis até o livro de Malaquias, ele praticamente todo fala da pessoa de Jesus Cristo, tá? Porque ele falava da promessa de Deus, mas a promessa se cumpriu. E a partir da hora que chega o noivo, a noiva já não é mais solteira, agora ela tem esposo. A igreja agora ela tem esposo. E como esposo, ela tem uma nova realidade. Agora ela tem uma nova realidade, ela não vive mais como solteira. Agora ela tem novas obrigações, ela não vive mais na dependência dos pais. Agora ela vive para o esposo. Amém? Eu quero que você aprenda, leia a Bíblia, estude mais. A tua Bíblia, a Bíblia do cristão, ela começa de Gênesis ao Apocalipse, sim. Mas o Velho Testamento, não que ele tenha sido lançado fora porque ele se torna inválido, não. Ele é muito útil para que nós aprendamos o porquê que Jesus veio. Porque pela lei, nenhum conseguiu ser justificado.
Então Jesus Cristo vem, porque pela lei nenhuma carne será justificada. Amém? Então não fica atrás de lei. Vá para a graça, vá para a liberdade com que Cristo vos libertou. Ele te libertou para que você seja livre, para que você possa adorá-lo sem a imposição da lei. Sem, eu tenho que fazer isso. Não é mais ritual. Não existe ritual mais no evangelho cristão. O evangelho não é feito de rituais, ele é feito de adoradores. Amém? E que Deus te abençoe.